Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou a Natasha Pimenta, faço parte do CEP, é o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. É um centro que fica lá no Jardim Patrício. E estou vendo que tem bastante carinhas aqui hoje, nesse frizinho, dá uma vontade de ficar em casa quietinho, né? Que bom. Vocês são muito compromissados, né? De terem vindo, apesar do frio, dá vontade mesmo da gente ficar quietinho, né? Obrigada por terem vindo, viu? Eu quero que vocês se sintam à vontade nesse momento aqui, que vocês enxerguem esse momento não como uma palestra, né? Mas como um bate-papo mesmo, que se vocês sentirem no coração de comentar alguma coisa que vocês acham que é pertinente ao assunto, que vocês fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o perispírito e a saúde espiritual. Quando a gente pensa no perispírito e nas doenças, será que as doenças começam no corpo ou será que começa antes disso? Começa antes disso, né, gente? Nosso perispírito, gente, é como se fosse uma forma de bolo, imagina isso. É uma forma que dá a forma para o nosso corpo, né? Então, nós somos formados pelo nosso corpo, o nosso espírito e o nosso perispírito. Tanto que quando a gente fala assim, apareceu um espírito para mim, eu vi que o espírito está errado, a gente fala isso de forma equivocada. Na verdade, o que a gente está vendo é o perispírito, né? Porque o espírito é como se fosse só uma luz, assim, né? Então a gente fala de forma errônea, né? Que está vendo um espírito, que viu um espírito, teve uma aparição, alguma coisa nesse sentido, né? E usa o termo espírito, mas o correto é a gente está vendo um perispírito, né? Então, para a nossa perguntinha aqui, para a gente começar, as doenças elas não começam diretamente no nosso corpo, né? Elas começam no espírito. O ser humano é composto pelas três partes: espírito, o perispírito e o nosso corpo, né? No livro dos Espíritos fala o seguinte: o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito, que é a forma que nós acabamos de conversar, né? E o que é o perispírito? No livro A Gênese define o seguinte: o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Então é como se fosse a ligação, né? Que faz ficar junto. O perispírito é como um corpo intermediário que liga o espírito ao corpo físico, ou seja, molda o nosso corpo, registra as nossas experiências, transmite as emoções ao corpo. E quantas emoções, né, gente? Porque nós, agora, principalmente em época de transição planetária, nós sentimos muitas emoções que às vezes a gente não sabe definir. E é importante dar nome às coisas que a gente sente, né? Que a gente tente definir, explicar as coisas que a gente sente. Porque geralmente a gente define tudo que a gente está sentindo como ansiedade, né? E nem tudo é ansiedade, né? Às vezes você está com outro tipo de sentimento, outra emoção, né? Tem um livro muito importante, pelo menos para mim foi um livro muito importante e muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, leia, chama Emoções que Curam. Fala muito das nossas emoções, ele é um livro espírita, né? Ele é uma leitura assim, simples, né? E ele detalha bastante sobre as nossas emoções, porque as nossas emoções elas impactam diretamente na forma como a gente sente, né? Como a gente fica depois de senti-las, né? Então, assim, é um livro que fez toda a diferença para mim. E eu recomendo assim, que todo mundo leia. O dia que eu fiz essa palestra sobre esse livro, eu fiz uma palestra específica sobre esse livro, que eu tive a oportunidade de fazer somente uma vez até hoje, foi tão assim, interessante, que teve uma moça que ela se sentiu emocionada para falar sobre o perdão, que é uma das emoções que a gente discute nessa palestra, né? E aí ela contou uma experiência dela, deixou as pessoas emocionadas, sabe? Então é um livro assim, que é um divisor de águas, essa é a melhor definição. Então quem tiver oportunidade, leia. Mas, pensando nessa questão do perispírito, da saúde, qual que é a relação do perispírito e a saúde? Muita, né? Tem muita relação. Toda alteração no perispírito pode refletir no nosso corpo físico. No livro Evolução em Dois Mundos, cita o seguinte: o corpo físico é simples reflexo do corpo espiritual. E é mesmo, né? Podem
perceber quando a gente está assim, desequilibrado, né? Espiritualmente, assim, muito ansioso, muito agitado, muito nervoso, parece que a gente sente tudo, não sabe nem explicar o que está sentindo, de tanta coisa que a gente está sentindo, né? E o nosso corpo físico, ele começa a somatizar as coisas, né? Eu tive um episódio uma vez, que eu tive uma dor no estômago que era assim, inexplicável, era uma dor muito aguda, eu precisava ir ao pronto-socorro para ser medicada porque nada melhorava aquela dor. E na verdade eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu fiz vários exames, inclusive endoscopia, acreditando que eu estava com alguma coisa, porque era uma dor fora do normal, e eu não tinha nada, né? Mas eu tinha que ir para o hospital porque eu não aguentava aquilo. Era uma dor que eu não conseguia me alimentar, eu fiquei muito magra. Isso foram assim, quase um mês desse sofrimento até que eu consegui fazer os exames e ver que eu não tinha nada. Falei, meu Deus, eu preciso cuidar mais dessa parte espiritual, porque agora eu entendi que eu estou muito desequilibrada, né? Por isso que eu estou sentindo tanto assim, sem ter nada de fato no meu corpo, né? E eu percebi que quando eu comecei a me cuidar melhor, eu era bem jovenzinha nessa época, foi assim um diferencial para mim. Eu melhorei rapidamente quando eu comecei a cuidar do lado espiritual de forma mais compromissada, sabe? Dessa questão da dor no estômago que eu tive. Então a gente precisa cuidar, né, gente? Os pensamentos negativos, eles geram toda uma energia densa, né? Então eles afetam o quê? Afetam o perispírito. Emoções desequilibradas geram o quê? Desarmonia, que também afetam. E a desarmonia pode o quê? Manifestar como doença. Então é o caso do exemplo que eu citei para vocês aqui, que aconteceu comigo, né? Infelizmente. E o pensamento e energia. O que é o pensamento? O papel do pensamento nesse assunto que a gente está falando. O pensamento é fundamental, né? Tudo que a gente pensa é como se a gente criasse, né? Todo pensamento, ele gera energia. Então, assim, se a gente tem pensamentos muito densos, muito pesados, muito negativos, aquilo você já vai gerando em torno de você uma energia muito pesada, muito densa, né? No livro Domínio da Mediunidade, cita o seguinte: a mente é a base de todas as manifestações. Quando pensamos, geramos energia, a energia molda o perispírito e o perispírito influencia o corpo. Ou seja, estão totalmente ligados, influencia diretamente na nossa saúde do corpo, né? Ou seja, o pensamento, ele é uma força criadora, né? Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente precisa fazer? Cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações, né? Aí volta de novo no assunto do livro, a importância da gente ler esse livro, porque lá ensina e explica para nós, da mesma forma que a gente tem emoções que nos adoecem, a gente pode ter emoções que nos curam, né? E quando a gente engana o nosso pensamento? Como que a gente engana? Se a gente enganar ele. Por exemplo, você cria um cenário que você não vive, e aí você acredita que aquilo passa em verdade, tipo uma mentira, entendeu? Você vive uma ilusão que não é real. Eu não consigo entender bem a sua pergunta, eu acho. Como que eu vou te explicar? Vamos supor assim, seu pensamento... Você fala para conseguir brecar os pensamentos negativos, criar uma ilusão para brecar isso? Ou que você inventa, por exemplo, que você está bem de saúde, ou que você inventa que você tem um emprego, você inventa aquela vida que não é sua. E você acredita naquilo? Isso. Mas será que isso é totalmente ruim? Mas se for do lado negativo, sim. Porque quando você está pensando, né, é uma força criadora, então você está acreditando naquilo, e aí você está criando aquilo como uma verdade. E aquilo pode acontecer, né? Como o pensamento tem uma força, então será que isso de tudo é negativo? Além de brecar os pensamentos que são ruins, né? Sim. O que você acha? Você enxerga como totalmente negativo? Se ele for mentiroso, sim.
Se for um pensamento. Se for uma pessoa compulsiva, você fala, né? Isso, que inventa. Que mente o tempo todo. Isso. Aí sim. Aí... Nesse sentido, não, você ia estar produzindo pensamentos. Aí já seria, como que eu posso falar? Doentio, né? E aí, o que deu para eles com essa parte? Com essa parte, é doentio, né? A pessoa, ela tá muito adoecida mesmo, né? Precisando muito do cuidado espiritual. Aí seria um cuidado espiritual. Muito, nossa. E hoje a gente vê muita percepção assim, né? Que eu sei a nomenclatura correta, se alguém lembrar e quiser falar, quando é uma pessoa que mente compulsivamente mesmo, tem um nome correto, né? Não sei se chega a ser transtorno, você sabe? Não é transtorno. Existe, né? Eu não não sei se consigo. isso está catalogado, mas existe as pessoas que mentem compulsivamente. Compulsivamente, né? Eu acho que é catalogado como transtorno, se não me Eu engano. acho que Eu já li isso e não me recordo. Aí nesses pensamentos, não faria muito sentido o que você está falando? Isso, porque aí é uma coisa compulsiva, é doentio, né? Bom, quando a gente pensa nas emoções que nos curam, aí a gente pode pensar na questão do perdão, da gratidão, né? Do amor, da fé. Tudo são sentimentos, são emoções que nos curam, e a gente pode alimentar esse tipo de sentimento reforçando comportamentos que nós temos com vigilância constante, né? A vigilância, ela nunca é demais, porque nós, às vezes, temos pensamentos involuntários que eles são tão rápidos que às vezes a gente nem percebe que pensou aquilo, né? Um pensamento ruim, né? Então, a vigilância dos nossos pensamentos, fazer prece sempre fazer prece ao acordar, ao dormir. Ah, mas eu não consigo, porque eu tenho muito sono à noite, eu começo a fazer um Pai Nosso, de repente eu já estou dormindo, de repente eu já nem sei onde é que eu estou. Isso acontece, gente, está tudo bem, né? A gente tem, às vezes, uma rotina tão puxada durante o dia que na hora de dormir, você está exausto e não consegue fazer a oração completa, está tudo bem. Faça ao longo do dia, está lavando louça, faz a sua oração lavando louça. Deus escuta a gente em qualquer lugar, a espiritualidade está em todo lugar, tá? Então não tem problema, não precisa reservar um momento específico para fazer aquela oração, não. Pode ser no trânsito, pode ser ouvindo uma música, um louvor que vocês gostem, né? A música, ela é uma oração cantada, então isso faz diferença, né? Fazer o evangelho no lar, quando vocês fazem o evangelho no lar, vocês estão protegendo a casa de vocês, né? Autoconhecimento, para que a gente busque a reforma íntima, né? Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue buscar uma mudança que a gente precisa, né? Buscar a evolução que a gente está procurando aqui, que a gente não veio aqui em vão, né? E praticar a caridade, né? Isso tudo são ferramentas práticas que a gente trabalha essas emoções que nos curam, né? Também. Então, isso tudo ajuda o nosso lado espiritual a se curar, né? A ser cuidado. Porque a gente se preocupa muitas vezes de cuidar das coisas que são terrenas, né? Ah, eu vou trabalhar direitinho porque eu preciso do meu emprego, eu preciso da minha renda, né? Eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser um bom filho, né? Isso tudo é muito importante. Mas e o lado espiritual? Faz parte também. Então a gente tem que cuidar da gente como pessoa, mas é no todo. Porque não existe a Natasha, só a Natasha profissional, né? A Natasha é um todo. Então a gente tem que cuidar de tudo, né? E às vezes é difícil, né? Porque são muitos pratos para a gente equilibrar. E às vezes a gente deixa um ali meio caindo, mas logo a gente vai conseguir recuperar, né? Porque senão a peteca cai e aí a gente não dá conta. A gente precisa realmente equilibrar esses pratos, né? Cuidar de tudo. Natasha, a mentira é mitomania. Como? Mitomania. Mitomania. Mas ela não é um transtorno isolado, ela é uma característica, né? Um critério associado a outros transtornos, por exemplo, de personalidade, alguns transtornos de personalidade. Legal a informação. Mitomania. Mitomania. Obrigada, viu, por ter pesquisado. Bom, a origem espiritual de algumas doenças, né?
Nem toda doença é espiritual, mas algumas elas podem ter origem em desequilíbrios emocionais, comportamentos repetitivos, influências espirituais e experiências de vidas passadas. O Evangelho diz o seguinte para nós: as provas da vida são consequências das imperfeições do espírito. Culpa, ódio, ressentimento podem gerar desgaste energético, podendo refletir no corpo com o tempo. Então, gente, quando a gente pensa que nem tudo que a gente tem como doença é espiritual, significa o quê? Que o espiritismo, ele não está falando para você assim, você precisa ir no médico, não precisa fazer seu check-up. Para que você está indo no médico? Não é isso. O espiritismo, ele não nega a medicina, ele jamais fez isso. Não existe isso escrito em nada, em nenhum lugar, né? É como se caminhasse junto. Por isso que a gente faz tratamento espiritual, faz cirurgia espiritual, mas vai no médico da terra também, né? Faz os nossos check-ups, faz exame, faz cirurgia quando é necessário, tá? Então, assim, vamos colocar na nossa cabeça que é um conjunto, né? Que trabalha junto e que a gente vai cuidar de tudo, que a gente vai dar conta de cuidar disso, né? Do lado espiritual, mas das coisas da terra também. Então, a gente vai no médico, vai fazer o check-up, vai fazer uma cirurgia caso necessário, fazer os exames que a gente precisa, né? O espiritismo não nega a medicina, né? Nós temos também problemas espirituais que são oriundos da obsessão, né? Que são influências espirituais. O perispírito também pode sofrer influência de outros espíritos. Em O Livro dos Médiuns, a obsessão é a ação persistente de um espírito sobre outro. E aqui, gente, a gente precisa pensar também que a obsessão, ela não é só do desencarnado com o encarnado. Aqui no Livro dos Médiuns é muito claro, está falando assim, ó, persistente de um espírito sobre outro. Eu sou um espírito, ele é, ela é. Todo mundo aqui é um espírito, né? Então é do encarnado com o encarnado também, é do encarnado com o desencarnado, né? Por isso que quando a gente perde alguém, a gente precisa ter maturidade e cuidado em como a gente lida com esse sentimento da perda, né? Por quê? Porque pode virar uma obsessão e aí a gente atrapalha o nosso ente querido do outro lado, né? Em vez de a gente estar ajudando ele a caminhar e evoluir lá do outro lado, fazer o caminho dele, às vezes a gente pode estar atrapalhando, né? Criando uma obsessão. Não é fácil, eu sei, eu perdi meus pais, recente, assim, para mim é recente, tem 5 anos, e não é fácil, a gente sofre, né? A gente ainda é egoísta, a gente mesmo que tem essa crença espírita de que a vida continua, de que a gente vai se encontrar em algum momento, né? A gente sofre, porque a gente quer ter a pessoa próxima da gente, a gente quer ver a pessoa, quer conviver, quer abraçar, quer beijar, né? Quer ter aqueles momentos em família, quer desabafar, né? Os diálogos que você tinha, as brincadeiras que você tinha, toda aquela coisa familiar, né? Então, a gente nem sempre aceita que a pessoa desencarnou, né? E aí, como a gente lida, pode atrapalhar a pessoa do outro lado e pode nos atrapalhar aqui também, né? Então, não é fácil e a gente precisa entender esse luto, né? E quando a gente vê que precisa de ajuda, a gente busca ajuda também. Seja dos profissionais aqui da Terra, os psicólogos, os psiquiatras, né? Ou no centro espírita, pedir ajuda espiritual mesmo. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda e humildade para pedir ajuda, né? E cada um sabe seu momento, entende seu momento, enxerga, né? Isso aí é muito individual, tá, gente? Então, a obsessão, ela é também nossa com os desencarnados, viu? Ó, a relação com a saúde, voltando aqui ao nosso tema, né? Os espíritos influenciam pensamentos e os pensamentos afetam o perispírito e o perispírito impacta o corpo. A gente vê muito isso em filme, né? Eu até estou tentando assistir, que eu estou com pouco tempo livre, aquela novela A Viagem, que ela
ela retrata bem, né? É uma novela antiga já, mas ela é bem embasada mesmo na doutrina, né? Pelo menos até onde eu estou vendo. E aí você fica vendo, assim, o Espírito falando ali, né? Assim, faz isso, faz aquilo, né? Bem assim, influenciando mesmo aquele encarnado ali, né? E influencia positivamente, assim como influencia negativamente, né? Infelizmente. É por isso que em muitos momentos nós temos pensamentos que nós nem reconhecemos, né? Nós temos, nossa, mas eu pensei isso? Por que eu estou pensando isso mesmo? Por que eu estou pensando isso, né? A gente mesmo estranha aquele pensamento. Isso pode ser uma influência espiritual, né? Tanto positiva quanto negativa. Mas e os tratamentos espirituais? Nos centros espíritas, os tratamentos atuam no perispírito. O que é o passe? O passe é uma transfusão de energia psíquica, né? O passe todo sempre tem, né? Vocês já sabem, alguém faz uma oração para você ali com a mão estendida, né? Equilibra o campo energético da pessoa. É por isso que muitas das vezes a gente vai ao centro e sai dali mais leve, se sente mais leve, às vezes até fala assim que tá com sono, né? Porque você está equilibrando suas energias, né? Só o fato de vocês estarem aqui no salão, isso aqui já é um tratamento, né? O tratamento ele começa já no salão, não é só o passe, né? Começa já no salão. Água fluidificada, né? Vocês trouxeram? Vocês têm o hábito de trazer? Né? Que bom, é importante a água fluidificada, viu? No livro Missionários da Luz, cita o que é água fluidificada. A água é o elemento receptivo dos fluidos, atua como um veículo de energia. Até recente eu fui ao CETRI, né? E eu estava com uma pessoa que desencarnou muito na minha cabeça, assim, de forma persistente. E aí eu pedi por ela, né? Por essa pessoa que desencarnou. E aí ele falou pra mim assim, você vai tomar água, e toda vez que você tomar a água, você vai pensar na pessoa. Aí na hora eu fiquei assim, mas aí depois fez sentido pra mim, né? Depois, assim, eu apertei o clique assim, fez muito sentido pra mim, né? Por ser um veículo de energia, né? Então é como se eu estivesse me conectando, né? Se eu estivesse até fazendo um tratamento pela pessoa, né? Ou algo nesse sentido, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma a pessoa, né? Quando a gente fica muito com alguém na cabeça, vamos fazer nossas orações por aquela pessoa, fazer uma visita, coisas nesse sentido, se for alguém que estiver encarnado, né? Isso, gente, geralmente é a espiritualidade que está te dando algum tipo de sinal, te influenciando, te avisando, né? E nem sempre a gente dá ouvidos, né? A gente é teimoso. Por que a gente é tão teimoso assim, né? Você está concordando, você é teimoso também, né? Tá vendo? A gente é muito teimoso, né? A espiritualidade está mostrando para a gente, está ali. A gente sabe que muitas das vezes é um sinal e a gente não faz nada, né? Porque a gente é teimoso. Cirurgias espirituais atuam diretamente no perispírito e corrigem desequilíbrios energéticos. De novo, no livro Evolução em Dois Mundos, cita o seguinte: sobre os centros vitais se exercem as ações corretivas. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele é um outro livro que quem puder ler também, ele é um livro pequeno, dá para ler rápido assim, ele é um livro muito bom também. Vale a pena a leitura. Enfim, o Espiritismo, ele não nega a medicina, né? Então é o equilíbrio que a gente precisa ter. O Evangelho segundo o Espiritismo cita o seguinte: Deus fornece os meios e cabe aos homens utilizá-los. Então, quando a gente pensa que hoje nós temos uma medicina tão avançada assim, a gente precisa entender que foi permitido, né? Foi permitido esse avanço, né? A gente teve um avanço tecnológico aí, mais ou menos de 2000 para cá, que foi uma coisa assim, estrondosa, muito rápida, né? E agora, nós precisamos avançar moralmente, né?
Mas, tecnologicamente, a gente avançou muito, né? E a medicina foi acompanhando esse avanço aí, né? Eu vi até recente que teve uma criação que está sendo testada, que é um adesivo para câncer. Alguém chegou a ver essa matéria? Achei muito legal, assim, porque o desencarne da minha mãe foi o câncer, então, assim, tudo que envolve câncer eu sempre acho muito legal, eu gosto de ler, né? E acho que assim, claro que isso é com a permissão, né, da espiritualidade, as descobertas, né, do homem, mas eu achei incrível e que consiga de fato, né, isso ir para frente também, né, porque não é só desenvolver, também a população ter acesso, né, envolve outras coisas, né, que às vezes é um recurso muito caro, né, então não adianta. Enfim, acho que nós precisamos olhar para os dois lados, né? Tanto da medicina tradicional quanto do nosso lado espiritual, para que a gente não negue nenhum dos dois, né? Porque se nós temos esse acesso é porque nos foi permitido, né, não? Se o corpo reflete o espírito, cuidar da mente e das nossas emoções é também cuidar da saúde. A verdadeira cura começa de dentro para fora. E é isso, né, gente? Se a gente cuida de dentro, a gente vê que por fora a gente fica muito melhor. Então, se a gente pratica a gratidão, a gente enxerga melhor as coisas, né? Porque nós temos um olhar muito, como que eu posso dizer? Um olhar muito crítico, né? A gente julga muito, né? Às vezes, só pela aparência da pessoa a gente já está julgando, né? E a gente, óbvio que a gente ainda está a passinhos assim de formiguinha no nosso plano de evolução, mas nós precisamos aos poucos melhorar, porque a gente chega aqui com uma mochila, 2, 3, e o intuito é que a gente não volte com as mesmas mochilas, né? Se veio com 3, volta com 2, né? A gente não quer voltar com as mesmas dívidas, né? A gente precisa melhorar, sanar isso, né? Como é que a gente faz isso? É muita vigilância, muita reforma íntima, né? Muito autoconhecimento. E quando a gente exercita a gratidão, a gente tem um olhar muito diferente para as coisas, porque você agradece por você poder respirar, né? E realmente a gente tem que agradecer por poder respirar. Quantos não estão no oxigênio, depende de oxigênio o tempo inteiro, né? Você agradece porque você tem um carro velho. Que bom você tem um carro. Né? Agradece porque tem uma moto velha, que bom, tem uma moto velha, tem gente que anda a pé, tem gente que mora na rua, né? Às vezes a gente reclama por coisas que são muito pequenas, né? A gente é muito ingrato às vezes. Então, quando a gente exercita a gratidão, a gente muda o nosso olhar. E eu sei que não é fácil, né? Nós vivemos numa sociedade que reforça cada vez mais que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que ter dinheiro, né, que a gente tem que produzir, que a gente tem que ter muito bem material, que a gente tem que ter tudo, último lançamento, reforça muito isso. As mídias reforçam isso, né? Então, assim, a gente vê muito esse comportamento das pessoas hoje em dia, né? Mas tudo é o equilíbrio, né? Nós precisamos do dinheiro para a gente sobreviver aqui, né? Como nós vamos nos alimentar, cuidar da nossa casa, dos filhos, às vezes da mãe, do pai, que já são idosos, né? Então nós precisamos desse dinheiro, mas como que a gente lida com ele, né? A gente está lidando de uma forma fervorosa, ou a gente sabe o equilíbrio, a gente já está desapegado ou não, né? Então tudo isso é equilíbrio, né? E o que significa gratidão? É uma luz que dissolve a sombra da insatisfação. E é isso, né? Eu acho essa frase incrível, porque é como se ela estivesse falando para nós que muda o foco, né? Do nosso olhar, né? Transforma a vibração das coisas que a gente está vendo, sentindo, pensando, né? Esse é o poder da gratidão. Para mim, uma das coisas mais poderosas é a gratidão. Eu vou encerrar com uma frase aqui que fala o seguinte: emoções moldam a nossa saúde espiritual e física.
A cura começa no instante em que escolhemos sentir de maneira diferente diante da vida. E aí eu pergunto para vocês, que emoções, que sentimentos, que pensamentos que a gente tem cultivado dentro de nós? Né? Sempre é tempo da gente recomeçar. Então que a gente leve essa pergunta para refletir aí ao longo da semana, para que a gente possa melhorar um pouquinho do que a gente vê que está pecando. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Dos seus pais, da questão do câncer, e aí eu queria, pelo jeito, eu acredito que você deve ter estudado muito câncer em relação ao espiritismo, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre. Eu sou uma paciente, eu tive câncer há 30 anos, e muitas vezes eu escuto algumas coisas em relação a isso, e câncer relacionado a isso, eu queria saber se você pudesse falar um pouquinho. Olha, todas as doenças, né, independente de qual delas, elas têm a origem espiritual, tem questões físicas, tem questões genéticas. Não tem como falar para você que o seu caso é especificamente X motivo, né? Mas assim, você me perguntou porque você se sente, como é que eu posso falar, entristecida com julgamentos, alguma coisa nesse sentido? Não, porque às vezes algumas pessoas falam que, sei lá, a gente não pode ficar triste por ter tido câncer, porque, sei lá, é uma coisa que a gente precisa aprender. Aprender, né? Isso é difícil escutar, porque às vezes a gente também tem o direito de ficar triste por ter ficado Claro, doente. é uma emoção válida, né? E só você sabe o sofrimento que você passou, né? A gente que fica de fora, a gente só imagina. Mesmo imagino que ela é sua irmã, porque vocês parecem bastante, né? Imagino que ela acompanhou esse processo com você. Quem está perto, a gente sofre junto, mas é um sofrimento diferente, né? Então, assim, quando a gente está próximo, a gente sofre e tudo mais, mas a gente só imagina o que você está passando, né? Porque a dor física, emocional, psicológica é totalmente do paciente ali, né? Os outros, eles sofrem de forma diferente, né? Então, é muito difícil isso. Mas, assim, não leva isso tudo para o coração, não. Você superou, né, a doença, isso aí já é magnífico. E imagine que você aprendeu realmente muitas coisas com a doença, né? Porque a doença, eu falo que a doença, ela ensina a todos, porque ela tira, assim, a saúde mental, né? Porque foi o que aconteceu com a gente, assim, de forma geral, a saúde financeira, né? A saúde física e não só do paciente, das pessoas que acompanham também, né? Porque você fica envolvido ali e acaba que você não tem como você se sentir 100% vendo aquilo, né? Então é um desgaste geral de todo mundo, né? Mas eu entendo ela porque eu estou passando pelo mesmo processo. Então quem é paciente, a gente não volta a ser mais quem a gente era, isso é nunca mais. Igual você falou assim, que bom que você superou. A gente superou aquele período, mas pra frente, pelo menos na minha cabeça, não sei nada dela, a gente é outra pessoa, a gente fica assim triste, a gente fica com raiva. Não é com raiva da doença, mas a gente tem sim, porque a gente escuta muito quando a gente é um paciente, você é guerreira, você tem que ser grata. E às vezes a gente não está realmente com a gratidão, às vezes a gente não quer estar naquilo que a gente ouve. No meu caso, eu odeio que me chama de guerreira, porque não tem nada de guerreira nisso. Então, assim, para o paciente oncológico, a gente quer, porque eu sou paciente oncológica e fui filha de paciente oncológico, são duas coisas distintas. Meus pais também tiveram câncer, eles estão vivos, então eu ser acompanhante deles é um tipo de situação. Eu ser a paciente é outra situação, entendeu? Porque são muito distintas. Então, como paciente oncológico, hoje eu tento o mais próximo das pessoas que saibam, que eu contei quase com todo mundo, assim, que eu acho que me faz bem. O apoio, conversar sobre, sem muito melindre com o assunto. Então, eu tento falar assim, olha, não é bem assim, do jeito que você está pensando, o câncer, a gente não está morrendo. Porque a primeira
impactei com a gente e falar assim, nossa, você vai ficar bem, sabe assim, por exemplo, a gente já está sendo, a gente é velada em vida, a sensação é essa. Eu não fiz químio, então meu cabelo não caiu, então eu não tive o aspecto da doença, né, que é da fragilidade da doença. Então eu entendo ela, se esse vídeo apoio, sente o que você tiver que sentir, não tem direito de qualquer coisa, e reza, e cuida do seu espírito, e é o que eu quis mais falar, mas eu acho que para servir de exemplo para ela, porque é oncológico, entende o oncológico, e o entorno de famílias que passaram, ou parentes, ou amigos, que eu acho que não fica na doença, não. A gente quer falar de vida. Então, não fica lá achando que a gente está morrendo. Às vezes mesmo a gente já acha que está morrendo. Uma gripe para a gente já acha que está com metástase. Uma dor no pé, a gente acha que está indo pro osso. Mesmo que a gente não queira pensar. Então, se a gente falta ar, nossa, agora está no pulmão, agora é metástase. Então, parece que isso não sai da nossa cabeça. É 24 horas. Eu tento não pensar, mas se eu gripar, provavelmente eu vou pensar que eu estou tendo metástase no corpo inteiro. Então, era só para apoiar a amiga ali. Que a doença ela ressignifica a nossa vida como um todo. Essa doença, principalmente, você perde o chão. Com a notícia dessa, você perde o chão, você ressignifica tudo aquilo que você já Aí é você como acompanhante. Porque Sim. como a paciente, eu não tinha medo de morrer. Sim. Porque eu não tenho controle. Eu acho que por causa do câncer ou outras doenças, o que me ensinou é que realmente não tem controle de nada. Está tudo na mão de outra pessoa. Então, não adianta você ficar procurando alguma coisa. Eu não tinha medo de largar marido, filhas, que geralmente perguntam, né? Eu falo, ai, gente, eles vão continuar vindo, quem vai morrer sou eu, que ainda bem que eu estou indo. Se esse lugar é maravilhoso, se Deus é maravilhoso, se tem um lugar muito melhor para mim, por que eu vou ficar aqui em penitência, pagando dívida, o financeiro arrombado, deixa ele sofrer aí que eu estou partindo. Então, eu, com essa parte de morte, eu estou muito bem resolvida. Lógico, então eu estou aqui viva ainda, vamos continuar o caminho. Mas eu não tenho essa dor, do ressignificar. Eu sou uma paciente até muito teimosa. Eu nem me alimento muito direito, eu tento viver. Porque tem gente que não está doente vai ficar, tem gente que está doente, eu não paro de comer o que eu quero, falar as coisas que eu penso. Eu acho que, como diz o médico para o paciente oncológico, é um dia de cada vez e isso faz total diferença na nossa trajetória, tanto de vida pessoal como da doença. É você acordar, estou bem hoje, à tarde pode acontecer um perrengue e à noite pode ser maravilhoso. Então eu tento viver igual hoje. Eu tive um dia bom, estou terminando a noite com uma palestra incrível, vou deitar e agradecer, e amanhã é outro dia. Se eu morresse hoje, tudo que eu fiz hoje valeu super a pena. Então, eu não carrego um peso, entendeu? Eu acho que, não sei, né? Quando ela falou de ressignificar, eu acho que é porque, falando por mim, né? Você começa a ver que as coisas que são importantes de fato, sabe? Porque às vezes a gente dá importância para coisas que não são importantes. E aí quando você vive uma doença assim tão pesada de perto, ou na própria pele, aí você vê o que é importante de verdade. E lá em casa a gente vai evoluir, porque lá em casa ninguém aprendeu, nem meu pai, nem minha mãe, nem eu. Os 3 passaram por câncer. Hoje eu não converso com a minha mãe, vai fazer 4 anos. O meu pai falou uma vez com ele na semana. E eu falei, olha, a gente vai adoecer mais 3 vezes, que eu acho que a doença não está fazendo a gente enxergar talvez o que é valioso. A gente está colocando peso em outras coisas aí. Então tem esses casos também que 3 pessoas da família passam e parece que lá em casa não é no câncer que a gente está procurando nossa evolução espiritual. Então eu fico muito em conflito com isso. Porque, nossa, se não é isso, aonde que a gente vai ter que aprender? Mas todo mundo tem seu momento, né? Não fica pensando nisso não se cobra Na assim, evolução, né? sabe? A evolução de espírito mesmo. Isso é muito individual, né? Tomara que seja, porque senão eu vou achar que é karma. Mas agradeço imensamente vocês por terem participado, né? Que bom que vocês nos
estiveram nada por acaso, né? As duas ao mesmo tempo, né? Aqui na casa. E as duas também com coragem de conversar sobre isso, né? Porque nem todo mundo tem coragem de conversar abertamente, né? Acho que conversar é uma loucura. Bom, Conversar cura. alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, gratidão, viu, pessoal, pela atenção de todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.